Livro de Reis fica lá no Velho Testamento. Eu vou ler com vocês, amados, a minha versão é NVI. E eu quero ler com vocês. Vocês encontraram? Amém? Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses que me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Beerseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, tua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Amém? Vamos falar com Deus? Pai, nós queremos te dar graças pela tua presença neste lugar. Paizinho, eu te louvo, porque o Senhor é um Deus que vê além daquilo que nós podemos ver. É um Deus que conhece todas as coisas. É um Deus que supre as necessidades dos seus filhos. É um Deus que tem o melhor na vida dos teus filhos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco através dessa porção da palavra. Que teu Espírito, Senhor, encontre liberdade para agir aqui. Eu levo cativo em obediência à tua palavra, mentes e corações agora, Pai. Para que esta palavra surta o efeito desejado. Que os meus irmãos sejam tocados, que os meus irmãos sejam abençoados, Pai. Usa a minha vida como canal. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. E graças a Deus. Diga comigo: existe uma força sobrenatural que nos fortalece e nos renova, que vem da presença de Deus. Amados, existe uma força sobrenatural. É algo que não é natural. Existe uma força sobrenatural e ela nos fortalece e ela nos renova. Essa força, ela vem da presença de Deus. Amém? Quando estamos diante de Deus e na presença dEle, Ele renova as nossas forças. É isso que Ele quer fazer na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus eu profetizo uma força da parte do Senhor sobrenatural, renovando você, fortalecendo você, para que você viva na presença de Deus. Amados, muitas vezes após um período de batalhas na nossa vida, vem um desgaste emocional. Geralmente é assim, a gente está numa batalha, na guerra, você está inserido na batalha, você está enfrentando um gigante, você está lutando contra algo, então você está forte, você está revestido do poder do alto, você está bem. Mas geralmente, após passar essa batalha, há um desgaste, há um desânimo, há algo que parece que faz você cair. Eu não sei se é por causa da força que você investiu tanto, para você lutar tanto contra aquilo que estava te resistindo a sua vida, a sua casa.
que chega um momento em que você cai. Eu quero dizer para você que isso é normal. Isso acontece comigo, acontece com você, acontece com todas as pessoas. É normal, querido. Muitas vezes a gente acha, será que é só eu? Acho que eu estou com falta de fé, eu acho que eu não estou orando direito, eu acho que eu não estou conseguindo ler a palavra de Deus direito, não sei o que está acontecendo comigo. Antes eu estava orando tanto, antes eu lia tanto a palavra, antes eu jejuava, antes eu buscava, mas agora depois dessa batalha, depois dessa tormenta, depois dessa luta que veio sobre a minha vida, eu me sinto tão esgotado, tão cansado, tão debilitado. Muitas vezes acontece isso. Na hora da luta, a gente está ali, a gente não percebe, querido, porque você está inserido nessa batalha, você não percebe o quanto é difícil você estar lutando. E na verdade, naquele momento da luta, você não está sozinho. Você só venceu porque o Senhor é contigo. Você só passou pela prova porque o Senhor te sustentou. Como o salmista diz, se não fosse o Senhor, há muito eu teria perecido. Mas o Senhor me sustentou. O Senhor é aquele que é o meu rochedo, é a minha força, é o meu baluarte, é o meu Deus, é aquele que é o meu escudo. Ele é minha rocha, Ele é minha força. Com Ele eu não vou ser abalado. É Ele que me sustenta nessas horas. E aqui não é diferente, queridos. O profeta Elias, ele viveu uma fase de fadiga, ele viveu uma fase de cansaço, de esgotamento físico e emocional. Na verdade, ali não foi só o físico, o emocional dele ficou abalado. O emocional dele ficou tão abalado, querido, que ele pensou, eu vou desistir, eu vou parar, chega, do que me valeu isso? Você sabe que Elias, ele é o profeta de Deus, um homem ungido de Deus, um homem em que a gente vê proezas, milagres, coisas grandiosas. Queridos, ele havia enfrentado uma batalha tão grande, ao qual 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Aserá, veio contra a vida dele. Ele disse para o povo aqui, ó, vocês estão dispersos, vocês não sabem a quem vocês querem servir. Se o Senhor é Deus, vem do meu lado. Se vocês acham que o Deus deles, dos outros povos, é o Deus que livra, então vai com eles. E ele fez um desafio, e você conhece a história. O desafio dele foi de que o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. E os profetas de Baal, querido, fez tudo conforme o profeta Elias mandou fazer. Montou o altar, colocou a madeira, colocou o sacrifício em cima. E ele disse assim, vocês não coloquem fogo. Vocês vão pedir para os deuses de vocês, para que envie fogo. O Deus que enviar fogo, será o Deus de verdade. E aquele povo, querido, começou a invocar o Deus deles. Ia clamar, ia gritar. E aí, quanto mais eles gritavam, Elias olhava e ele disse assim, ó, grita mais alto. Querido, que homem, que homem, eu fiquei lendo hoje essa palavra, eu falo assim, ele sabia quem era o Deus dele. E ele dizia assim, fala mais alto, acho que ele está cochilando, acho que ele foi viajar, acho que ele está dormindo. Queridos, quem conhece o Deus Todo-Poderoso, confia. Diga para o teu irmão, quem conhece o Deus Todo-Poderoso, confia nele. Você confia nele? Querido, e ali ele ficou zombando deles, e eles ficaram, e clamavam, e pulavam, e a palavra fala que eles se chicoteavam, se cortavam, começaram a se retalhar, e as horas foram passando, e quieto, ninguém respondia nada. O tempo passou, e quando o tempo passou, já era tarde, Elias diz assim,
Vamos restaurar esse altar. Para que Deus envie fogo na nossa vida, o altar tem que estar restaurado. Não adianta a vida bagunçada, querido. Deus não envia fogo em vida bagunçada. Vida dupla. Um pé com Deus, um pé no mundo. Um pouquinho para Deus, um pouquinho para o mundo. Um pouquinho eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Um pouquinho as coisas do mundo que me dão prazer. Escolhe quem você quer. Se é Deus, sirva ao Senhor de todo o teu coração. Sirva a Ele de todo o teu coração, querido. Vale a pena servir a Deus. O caminho é apertado. O caminho é estreito. É um caminho de renúncia. É um caminho que eu tenho que dizer não ao pecado, à minha carne, à minha vontade. Eu tenho que dizer sim para Deus. O Senhor diz, perdoa aquele que te fez mal. Eu tenho que perdoar. Libera, eu tenho que liberar. Ame. Mas é difícil amar essa pessoa, então. Eu sei que é. A mesma dor que você tem, a mesma dificuldade que você tem, eu também tenho. Mas eu prefiro escolher fazer a vontade de Deus. Tem que amar. Tem que suportar. Você sabe que Paulo fala às vezes? Suporta um ao outro. Sabe o que é suportar? Isso aqui está suportando o peso do copo e da garrafa. E as demais coisas que aqui estão. Se não tivesse isso aqui suportando, estava tudo para o chão. Amar, querido, implica em renúncia. Implica eu falar assim, tá bom. Muitas vezes ficar calado. Muitas vezes engolir. Muitas vezes dizer não. Muitas vezes falar assim, Senhor, me dá graça. Me dá graça. Para passar por isso. Aquele povo, eles estavam servindo a Deus e servindo aos outros deuses. Quando o altar foi restaurado, querido, estava pedra para tudo quanto é lado, estava sangue, bagunça, o animal. Eu acho que tinha bicho, porque já estava desde manhã lá, aquele animal aberto, exposto. Você sabe que o pastor pregou esses dias a respeito de moscas, né? Então, você sabe que ele que gosta de bagunça, as moscas, elas vêm mesmo. Aonde que elas pousam mesmo, amados? Aonde? Na cabeça. Seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Aonde o seu pensamento vai, você vai atrás. Cuidado. Traz a sua mente, puxa de novo, que nem um anzol, traz de novo. Vai puxando. Puxa de novo. De acordo com a palavra. O que a palavra de Deus me diz sobre isso. Ai, pastora, não é fácil. Não, não é mesmo. Quantas vezes eu falo, Silmara, toma atento. Volta aqui. Porque a gente quer bater asa. Você sabia que a gente já está morto? Olha para o seu irmão, diga para o teu irmão assim. Você sabia que você já está morto? Aí eu estou viva, eu estou aqui. Mas eu já estou morto. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Aonde você está? Na cruz. Agora não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Será que Cristo agiria desse jeito? Será que Cristo faria isso? Mas e se eu fizer errado? Vai lá, conserta, querido, nós estamos nesse mundo. Ninguém é perfeito aqui não. Todos nós temos falhas. Todos nós somos imperfeitos. Aí, eles restauraram o altar. Pegaram, primeiro começou com as pedras, 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, tem que estar diante do altar do Senhor. Cada tribo, volta para o teu lugar, volta para o teu lugar. O teu lugar é o altar do Senhor, é o lugar de sacrifício, é o lugar de adoração. Agora, coloca o animal em cima da madeira, colocou todo o animal certinho. Agora vocês vão buscar água. Água? Por quê? Vocês vão ver, vai lá buscar água.
Eu estive lá nesse lugar no Monte Carmelo. Queridos, é alto para dedéu. E eu fiquei pensando, como que eles iam buscar água? Porque lá não tinha água pertinho, não. É sacrifício, querido. É renúncia. Implica em obedecer, é isso. Vai buscar água? Vamos buscar água. Desce lá embaixo. Traz uma bacia de água, sei lá o quê. A palavra fala que ele faz um rego assim, ó, que dava para plantar 2 medidas de semente. Uma aqui e outra aqui. Então, era largo. Joga aquela primeira vasilha de água, encharca todo o altar. Mais uma, joga novamente. Mais uma, joga novamente. A ponto de que a água começa a escorrer tudo. O profeta se levanta e ele ora ao Senhor. Senhor, de acordo com a tua palavra, eu fiz aquilo que o Senhor mandou. Então agora, Pai, envia fogo dos céus e mostra para esse povo quem é Deus. Aí eu não sei fazer vamos lá. O meu sopro está mais fraco. Mas veio aquele, sabe? Pegou fogo na hora, querido. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel. Queridos, Deus é o Deus que ainda opera. Deus é o Deus que faz diferença para você. Nos lugares onde as pessoas tiram sarro de você, zombam de você e diz para você, aonde está o teu Deus? Creia, o teu Deus é contigo. O Deus de Israel é contigo, querido. Ele cuida de você. Depois disso, o profeta pega e ele vai destruir os 450 profetas e mais os outros 400. São 850 profetas. Destrói tudo. O que ele faz? Ele mata todo mundo. Querido, ele estava numa batalha, numa guerra. Aquele povo estava levando o povo de Deus ao caminho do pecado, da idolatria, do engano, do erro. Tem que exterminar, tem que acabar. Para que o fogo de Deus venha, tem que o pecado sair, querido. Tem que sair. E aí Jezabel, ela era a mulher de Acabe. Acabe era o rei de Israel. Ele desobedeceu a Deus, ele casou com Jezabel, uma mulher ímpia, uma mulher que não servia a Deus, uma mulher que induzia, manipulava a Acabe. A palavra de Deus diz que os profetas de Baal comiam na mesa da casa deles. E aí, queridos, a Jezabel fica louca da vida. Ela disse, eu vou matar você, Elias. Eu vou acabar com a tua raça. Era isso que ela queria dizer. Não está isso na Bíblia, mas é assim. Vou acabar com a sua raça. Você pensa o quê? Você matou os meus profetas? Pois amanhã, nesse mesmo horário, eu acabo com você. Querido, um homem que matou 850 profetas, fica com medo. A palavra de Deus fala que ele fica com medo e ele foge. Eu quero falar para você que Elias, querido, ele entrou num lugar de depressão. O que é depressão, pastor? Depressão, queridos, é a mesma coisa de você estar entrando, você está andando numa estrada normal, você está caminhando normal, de repente você vê uma placa assim, ó, cuidado, caminho depressivo. Na mesma hora que está normal, ele cai. Você já passou por estrada assim? Estrada depressiva. É isso, uma depressão. Na mesma hora que você está bem, de repente cai. Ele estava super bem, ele estava super feliz, ele tinha visto a manifestação do poder do alto, ele tinha visto Deus operar, ele tinha visto Deus fazer milagres, ele tinha visto tanta coisa, querido. Mas assim como o profeta, ele era homem, sujeito, Tiago fala que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. Ele cai em depressão. E quando ele ouve Jezabel falando que ia matá-lo,
a depressão de Elias, ela tem fases, querido. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A primeira fase é que ele teve medo. Essa não foi uma reação de fraqueza do profeta, mas é alguém que teve que ser forte durante muito tempo. Sabe que ele tem gente que é forte, é forte, é forte. Vem vindo coisas na vida, e a pessoa vai aguentando, vai passando. Mas chega uma hora, querido, que ela não aguenta mais. O corpo dela grita, as emoções gritam. Começa a ir problema para tudo quanto é lado. Começa a dar manifestação no corpo, querido. Começa a dar manifestação. A pessoa, às vezes, ela não quer fazer uma coisa, quando ela vê, ela já fez. É porque ela está esgotada. Ela não está aguentando mais. Ela tem medo. A segunda coisa, ele fugiu. Porque, querido, pensa comigo. Não tem hora na sua vida que você tem vontade de passar a mão no ônibus e sumir, não saber para onde vai, nem para onde vem? Alguém já teve isso? Vontade de sumir na vida? Ai, não quero mais, não quero sumir. Ai, que vontade que eu já tive de sumir, querido. De passar a mão e na rodoviária, montar no ônibus, não saber nem para onde vai. Mas daí depois eu penso, depois eu tenho que voltar. Aonde que eu vou pôr minha cara? O problema vai junto, falou tudo, irmã. Ai, por isso que eu amo vocês são uma bênção na minha vida. Então, mas ele fugiu, querido. Ele não só pensou como eu pensei e você pensou. Ele fugiu de verdade. O profeta que matou os 850 profetas de Baal, fugiu de verdade. Ele só não falou assim, eu vou fugir, não. Ele foi embora. Sumo daqui, essa mulher não pega eu hoje, não. Eu vou embora daqui, que isso? Não, eu vou embora. Às vezes, esse sentimento de fugir, querido, você se culpa. Mas eu quero dizer para você, não se culpa não, isso é normal. Ele também pensou e ele fugiu. A terceira fase, ele deixou o servo dele. Porque ele tinha um servo que caminhava junto com ele. O servo dele estava perto, aonde ele estava, o servo estava junto. O profeta sempre tem um servo perto. Aí o profeta pegou e falou assim, fica aí, não vem junto não vem comigo. Sabe por quê, querido? Quando você está depressivo, você busca isolamento. Não quero ver ninguém. Eu não quero falar com ninguém. Eu prefiro a solidão. E ele estava assim, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu não quero ver ninguém na minha frente. Quantas casas que eu vou visitar, pessoas depressivas, e aí, geralmente a pessoa fica no quarto, bem escuro, não quer ver nem a luz do dia, a pessoa quer ficar só. A quarta fase é que ele entrou no deserto, foi ele que entrou no deserto, não foi Deus quem levou no deserto. Queridos, existem desertos na nossa vida que Deus nos leva para nos treinar. Você já viu a história de Moisés? Ele foi lá para o deserto. 40 anos ele ficou lá na casa, lá, criado no bem bom. Sendo o príncipe, né, do Egito. Depois ele teve que, matou um lá. E aí o que aconteceu com Moisés? Ele você está vendo que sempre foge? As pessoas na hora do problema, caem fora. Vou sair daqui. Ficou mais 40 anos no deserto para desaprender tudo que tinha aprendido lá na casa da princesa. Na casa da princesa, ele tinha comidinha na boca, aguinha na mão, tudo. No deserto, ele que tinha que procurar comida, ele que tinha que procurar o alimento. O profeta também aqui. Não foi o Senhor que levou ao deserto, mas foi a falta de esperança. Porque, querido, quando você está sem esperança, você quer fugir para o deserto. Você não tem esperança mais do que as coisas vão mudar. Chega, já cansei. Não muda, essa situação não muda. Então, fez com que o profeta foi para o deserto.
Deserto, você sabe que é um lugar de esterilidade. Nada dá no deserto, a não ser aquelas murtas. Não é murta de trânsito não, viu, querido? Não é murta de trânsito. É aquelas, sabe, aquelas coisas lá do deserto, né? Que vocês veem em filme, ou se alguém já passou pelo deserto, já viu. Lugar de esterilidade, de sequidão, de escassez e de dificuldades. Olha como que a gente faz às vezes com a nossa vida. A gente prefere estar nesse lugar de deserto. Um lugar seco, escasso e cheio de dificuldade. Tudo isso a depressão faz. A quinta fase da depressão, ele orou pedindo a morte. Queridos, eu não sei se você já chegou a esse ponto de falar assim, é melhor eu morrer. Foi um grito de desespero. Como se o profeta dissesse, se eu não consigo ficar livre desse problema, dessa situação, então me leva, Senhor. Me leva. Eu não aguento mais. Essa situação está de uma forma que eu não consigo mais, Pai. Então é melhor morrer. A sexta fase, eu já tive o bastante, Senhor. Ele disse, eu sou grato a tudo que eu já vivi, as experiências que eu tive com a viúva de Serepta, o menino que ressuscitou, tantas maravilhas, o fogo que caiu do céu. Mas eu não consigo mais ficar livre desse problema, Senhor. É isso, eu já tive o bastante. Agora, eu não tenho mais nada de bom nesta vida que possa me alegrar novamente. Você sabe que quando a pessoa está depressiva, nada traz alegria para ela. Nada. Ela não consegue olhar, queridos, na volta dela e ver a família, os filhos. Eu tive uma pessoa da família que perdeu um bebê. E ela já tinha um filho de 1 ano, quase 2 aninhos. E o bebê dela nasceu e pegou a infecção hospitalar e veio a óbito, depois de 4 dias. E eu tive que ficar perto e ajudá-la. E o filho pequenininho chegava perto para brincar com a mãe. Ela olhava e só lágrimas desciam. Ela não tinha mais coragem de pegar o outro filho no colo, de carregar, de beijar, de abraçar e de cuidar. Porque a depressão faz isso, querido. Eu disse para ela, você precisa se erguer desse lugar. Entrega teu filho para Deus. Mas cuida desse aqui, que precisa de você. Eu sei que ele precisa, mas eu quero morrer. Eu não tenho mais graça, não tenho sentido mais de viver. Quantas pessoas passam por esse lugar? Mas, querido, eu quero dizer para você, se você está enfrentando uma luta, um problema, uma dor, algo que você olha e diz, eu não tenho graça mais de viver, não tenho sentido de viver, meu desejo é ficar aqui nesse canto, que ninguém mexe comigo, que ninguém toque em mim, que ninguém fale comigo. O Senhor está aqui nessa noite para curar você. A tua história não acabou. Deus tem um futuro excelente para você. Eu quero dizer para você, volte a sonhar. Eu sei que uma mãe perder um filho é terrível. É terrível a dor. Mas Deus sabe o que faz, queridos. É melhor entregar para Deus, sabendo que está nas mãos do Senhor. E estando nas mãos do Pai, é melhor do que estando nas nossas mãos. Por mais que doa, por mais que fuja a lei da natureza, não está escrito isso aqui, querido, mas se Deus está falando, é porque alguém precisa dessa palavra. Por mais que fuja da lei, da natureza, você diz,
Eu não esperava isso. Eu não sonhei com isso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, que o Senhor tem algo novo para você. Que Deus pode fazer nova todas as coisas, curar você, restaurar você, sarar a tua dor, como sarou dessa pessoa, da minha família. E fez coisas novas. A 7ª fase da depressão, depois ele deitou e dormiu. Não era um sono de descanso, mas de estafa. Sabe, querido, quando você dorme e não descansa? Diz a palavra do Senhor que o Senhor dá o sono aos seus. É Ele quem dá o sono para nós. Quando você vai dormir, pede para o Senhor te dar um sono reparador. Não deita de qualquer jeito, querido. Ah, vou dormir. E deita. Aí tem sonhos errados. Aí não consegue dormir, acorda no meio da noite. É tanta coisa. Porque tem o terror noturno que vem, muitas vezes, tentar contra o teu sono. Então ore e peça para o Senhor, me dá um sono reparador, Pai. Aqui o profeta, ele deitou, dormiu, mas não era um sono de descanso, mas era um sono de estafa, de esgotamento físico e emocional. Elias estava depressivo. São fases da depressão. O profeta de Deus, o homem de Deus, estava depressivo. Queridos, é exatamente no auge da sua fraqueza que o Senhor o visita para fortalecer você, para renovar você e fazer você continuar. Amém? Eu quero que você diga para o teu irmão assim, estenda a mão para o teu irmão, diga para ele, hoje, o Senhor está renovando você, está dando forças para você, para fazer você continuar. Amém? Aleluia. Talvez você se sinta também assim, fraco, fadigado, cansado, com esgotamento físico e emocional. E é nessa situação que o Senhor quer nos fortalecer. Eu acho lindo que Deus, Ele não desampara a gente nessa hora. Ele foi ao encontro do profeta, querido. Ele preparou para o profeta o pão. Ele enviou para o profeta o anjo. Sabe, querido, Deus sempre envia anjos para nos livrar, para nos proteger, para estar conosco, para nos orientar. Os anjos são ministradores da parte de Deus. Os anjos te livram no meio do caminho. Às vezes é para acontecer alguma coisa, o anjo vai e dá escape, livramento. Não sei por que eu atrasei, ou não sei por que eu adiantei. É Deus usando os anjos para ministrar em teu favor. Deus enviou a porção para que o profeta se erguesse novamente. Lá naquele lugar que ele estava, debaixo daquela árvore, cansado, esgotado, abatido, cansado, o Senhor envia o anjo dele. E quando o Senhor envia o anjo dele, o anjo prepara para o profeta pão e traz água. O nosso Deus é o Deus da provisão. O nosso Deus é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação, querido. Você pode estar depressivo, você pode estar no problema, mas aí não é o teu lugar. Hoje, o Senhor envia os anjos dele para pegar na tua mão, te erguer novamente. O Espírito Santo está dizendo desde o início desse culto, eu pego você pela mão, eu tomo você novamente, eu levanto você, eu tiro você desse lugar de lixo, de podridão, de vergonha, de dor. E outra, querido, tem pessoas que se escondem. Tem pessoa que não mostra. Tem pessoa que ri por fora, mas por dentro está leproso, está cheio de dor. O Senhor quer curar você nessa noite. O Senhor quer sarar a tua dor, a tua ferida que está aí dentro, essa mágoa, essa tristeza, esse esgotamento. Ele quer te levantar hoje, querido. Colocar você de novo no pé, sabe? Fala, vem filho, vem.
volta a sonhar, volta a viver os meus planos, os meus propósitos. Eu não desisti de você, filho. Eu não desisti dos sonhos que eu tenho na tua vida. Eu não me esqueço de você. Eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. Filho, não tema. Para cada dia do ano existe um não tema, amado. Para cada dia o Senhor reforça dizendo: não tema, eu estou contigo. Não tema, eu sou teu Deus. Não tema, eu te fortaleço. Não tema, eu te ajudo. Não tema, eu cuido de você. Para cada dia do ano tem um não tema. O Senhor não tem te dado espírito de medo, mas espírito de fortaleza, querido. Hoje é noite que você recebe na tua vida um novo ânimo, uma fortaleza. Eu vou viver os propósitos que Deus tem para mim. Eu não vou viver nesse lugar de dor, de amargura, de sofrimento, de ressentimento, daquilo que fizeram para mim, daquilo que intentaram contra a minha vida, daquilo que tentaram me paralisar. Deus tem plano na tua vida. Deus tinha plano e tinha propósito na vida de Elias. Deus disse para ele: não acabou não. Não acabou. Nada acaba na tua vida até o Senhor dizer que acabou. Deus tem planos para você. Deus tem planos para a tua casa, para a tua família. Eu vou viver, diga comigo, eu vou viver o melhor de Deus. Aleluia. Eu vou viver o melhor de Deus. Queridos, eu desisto de ficar nesse lugar de dor. Eu desisto de ficar nesse lugar de amargura, de sofrimento. Eu desisto dessa situação. O anjo do Senhor, querido, o processo da cura agora de Elias, ele vem, o anjo do Senhor o tocou. Foi na extrema fraqueza que Deus envia um anjo dos céus para tocar a vida do profeta. Sabe, querido, quando você não aguenta mais, parece que Deus deixa você ficar assim, eu não aguento mais essa situação. Aí ele envia o anjo. Quando você diz assim, agora eu sou fraco. Agora, Senhor, não consigo mais. Ele envia o anjo e o anjo vem trazendo força. O anjo vem trazendo renovo. O anjo vem trazendo resposta dos céus. É isso que ele vem fazer nessa noite. Trazer respostas para você. O anjo dá uma ordem para que ele se levanta e coma. Porque o depressivo não tem vontade nem de comer. Primeira coisa que ele faz, ele para de comer. Ou então ele come demais. Tudo que é fora da normalidade, querido, é um desequilíbrio. Né? Deus quer equilibrar hoje. Se você não come, você vai passar a comer. Eu declaro isso em nome de Jesus. Se você come demais, está muito glutão, vai diminuir, vai entrar na paz do Senhor. Vai entrar nesse lugar de descanso. Vai comer aquilo que Deus tem trazido para você. Não para preencher algo, um vazio dentro de você. É interessante isso. Tem pessoas que comem para preencher vazio. Então come exageradamente. O que você precisa é do Senhor. É da paz dele. Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Elias olha e vê um pão assado sobre as brasas quentes e um jarro de água. O Senhor estava trazendo a provisão necessária naquela realidade. Era necessário cuidar do corpo para estabilizar as emoções. Sabe o que eu vejo aqui, querido? Que Deus é um Deus de detalhes, como nós cantamos. Ele vai curando você primeiro. O que tem que ser curado primeiro aí? É o corpo? Então vamos curar o corpo. Está precisando comer. Você está fraco, está desanimado, você não consegue nem pensar. Você não bebeu água, você precisa hidratar teu corpo. Então vamos lá. Tem um pão quentinho. Ai, querido, como Deus é lindo. Um pão quentinho. Imagina que gostoso. Aquele pão assado na hora na brasa. E tem água fresquinha para você. O Senhor sempre tem a provisão que você precisa, querido. Ele sempre cura. Então primeiro tinha que comer. E aí, querido, para depois estabilizar as emoções do profeta. Ele comeu, ele bebeu, ele deitou-se de novo. E o anjo ficou ali. Tendo paciência, perseverança. Ele fez
com que o anjo mandou, mas se deitou, dormiu de novo. Ele pensava que aquela provisão era somente para satisfazer a sua fome. Mas Deus tinha mais. Deus sempre tem mais. Aquela era uma comida que iria fortalecê-lo, renová-lo e fazer continuar a caminhada que Deus tinha reservado para ele. Sabe, querido, nessa noite, o Senhor tem reservado para você uma comida. Aleluia. Ele está trazendo aqui, os anjos do Senhor vêm com bandejas, trazendo para você uma comida para renovar você, para fortalecer você, para que você continue na caminhada de Deus, porque Deus tem algo reservado para a tua vida. Em nome do Senhor, o anjo do Senhor toca novamente nele e lhe dá uma nova direção. Levanta, come novamente. Ele não tinha comido o suficiente. Às vezes você vem na casa do Senhor, você está comendo agora, mas às vezes você não comeu tudo. O Senhor tem uma porção maior para você, para outro dia, para o outro dia. A cada dia que o Senhor traz você, Ele tem uma porção nova para você. Ele tem algo novo para você. Ele fortalece você. Ele levanta, come, porque a viagem será muito longa. Sabe, querido, às vezes você pensa, acabou, não tem muito mais o que fazer, não tenho mais o que viver. Os sonhos parece que acabou, parece que nada acontece, parece... Querido, Deus tem coisas grandes na sua vida. Você nem imagina o que Deus tem na sua vida. Você nem imagina o que Deus tem na sua vida e através da sua vida. Mas é muito grande o que Deus tem. Eu sonhava em conhecer Israel. Era o sonho do meu coração. Mas como ir para Israel? Um sonho que Deus colocou, foi Deus quem colocou. A gente era... dinheiro não tinha para ir. Condição nenhuma. Pagava carro financiado, pagava casa financiada, 2 filhos, escola do governo. Não podia pagar a escola para meus filhos. Situação como muitos de nós. Mas aquele sonho ardia. E cada ano, eu via caravana para Israel. Ai, que delícia. Teve um ano que eu falei, Senhor, eu vou jejuar esse ano. A virada do ano, todo mundo vai passar comendo, bebendo. Eu quero jejuar. Eu vou jejuar, Senhor, porque eu quero que o Senhor mova os céus e a terra e dê condições, eu e meu esposo, para a gente ir para Israel. Sabe quantos anos levaram? 30 anos. Não foi 1 ano, não foi 2, foi 30, querido. 30 anos. Um dia meu esposo disse, bem, eu fechei um negócio na Hyundai. E o negócio é grande. Nós vamos ganhar uma porção grande de dinheiro de comissão. Eu disse, glória a Deus, chegou o tempo. Chegou o tempo. Queridos, Deus faz além. Deus faz além. Foi eu, meu esposo. E nós pudemos abençoar uma pessoa também para ir junto com a gente. O Deus do impossível. Não desista dos sonhos que Deus colocou na tua vida. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos. Porque teu filho bebe, porque fuma, porque usa droga, porque isso, porque aquilo, porque meu... Não desista, querido. É o sonho que Deus colocou na tua vida. É a terra que Deus te deu. É a plantação, é o jardim que Deus te deu. E Ele está cuidando. Ele está regando. Muitas vezes você pensa em desistir. Muitas vezes você pensa em desanimar. Largar de mão. Não desista do teu ministério, do teu chamado. Todos nós temos um chamado. Todos nós, Deus colocou um talento na nossa mão. Minha nora, ela tem um talento, uma delas, tem um talento lindo. Tudo que ela põe a mão, ela faz muito bem feito, caprichosa, delicada para fazer as coisas. Eu acho lindo aquilo, eu falo, Lise, você passou na fila do capricho umas 10 vezes.
A outra, ela é uma bênção, uma menina de Deus, usada nas mãos de Deus. Uma pastora também, querido, filhos abençoados. Você pensa o quê? Que é do dia para a noite? Não, querido. É renúncia. Muitas vezes eu disse, eu não vou mais, eu vou parar. Eu vou desistir. Eu cansei. Mas o Senhor disse, eu te levanto de novo como pão. Beba água. Renova tuas forças, renova tua mente, renova. Não dê lugar ao diabo. Ele quer fazer você parar, ele quer fazer você desistir, ele quer falar para você que não é o teu lugar. Querido, Deus te deu dons e talentos. Faça para ele o excelente. Com aquela comida, ele foi fortalecido. Ele viajou, queridos, olha para você ver. Ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Depois que ele comeu pela segunda vez, ele foi fortalecido de fato e de verdade. Ele pensou, olha o que ele fez. De Beerseba até o monte Horebe, Elias caminhou quase 400 quilômetros. Quanto? 400 quilômetros numa viagem que levou 40 dias e 40 noites. Querido, eu profetizo na tua vida que hoje o Senhor te levanta. Você vai vencer aquilo que estava amarrado, paralisado, fazendo você pensar em desistir. Cai por terra hoje, em nome de Jesus, pois a comida que você recebe é o próprio Cristo. É o próprio Cristo, querida. Coma dele, beba dele. Ele diz assim, o significado profético daquele pão e daquela água. Aquele pão e aquela água representam profeticamente para nós a vida que recebemos de Jesus. A vida eterna é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. O meu desejo é te conhecer, único Deus, glorioso Deus. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu te amo, Deus poderoso, incomparável, o teu amor me satisfaz. Te amo, Deus poderoso, incomparável, o teu amor me satisfaz. Obrigada, Jesus, porque o teu amor me satisfaz. Quanto mais você conhece, mais você vive na presença dele. Ele disse assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca, queridos, nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mateus 6,35. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia. É essa água, querido, que é Cristo que você recebe nessa noite. É desse pão. Jesus é o pão vivo que nos alimenta. Diga para o teu irmão, Jesus é o pão vivo que nos alimenta. E Ele é a água pura que sacia a nossa sede. Ministério de louvor, por favor, vem aqui. Querido, diga para o teu irmão, existe uma força sobrenatural que te fortalece e te renova
E essa força, ela vem da presença de Deus. Aleluia. Isaías diz: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, tem alguém aqui esperando pelo Senhor? Aleluia. Renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29 e 31. Hoje, queridos, o Espírito Santo está te visitando para te fortalecer, te renovar e te fazer continuar. Se coloca de pé.